Olá, boa noite pessoal, boa noite, Vamos chegar para mais um dia de live maravilhoso. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a abundância, né? Quantas pessoas hoje têm problema financeiro, às vezes fazem tudo certo, é econômica, consegue ter emprego bom, tem um salário bom, mas continua escasso, né? Parece que o dinheiro não rende, gasta, não sabe aonde que gastou. Ou às vezes a pessoa tem muito potencial, tem um estudo bom, tem uma inteligência, tem tudo para dar certo e não consegue ter um emprego bom, não consegue ter uma situação financeira um pouco melhor, né? Por que será que essas coisas acontecem e por que será que muita gente continua escasso? Né? Não importa o que faça. Hoje a gente pode entrar aqui nas redes sociais, vocês vão encontrar várias técnicas, né? Vários cursos, várias pessoas falando sobre isso. E às vezes a gente acaba comprando produtos, mentorias, aplicando, às vezes é no marketing digital, às vezes na inteligência emocional, e em determinadas situações, mas mesmo assim não consegue sair da escassez, né? Parece que se torna uma roda que fica indo e vindo na vida das pessoas. Por que que isso acontece? De onde que vem essas situações? De onde que vem esse medo, esse desespero? Por quê? Né? Hoje eu vou ter uma convidada especial aqui, que ela é especialista, ela trabalha muito com as crenças limitantes, ela acessa a consciência que você não consegue entender, que está lá no profundo. Mas antes eu quero pedir para vocês com muito carinho para mandar aviãozinho aí para a galera que vocês conhecem, compartilhar no grupo de vocês, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai virar a chave na vida de muitas pessoas. Então já vai mandando aviãozinho, colocando lá no grupo, chamando a galera para vir assistir. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Boa noite, Rita, uma ótima noite. E a gente vai falar sobre isso, né? A Rita é a nossa convidada, ela já está aqui conosco, né? Seja bem-vinda, Rita Cássia, Sheila Pacheco. Vamos lá, hoje a Calma entrou também, a Aline Borges. Sejam todos bem-vindos, porque a noite hoje promete, né? O conteúdo de hoje promete e vai ter muita coisa nova. Gonçalves Agnaldo também, seja bem-vindo. E a gente vai falar sobre a prosperidade. Por que tem pessoas que conseguem ser prósperas e outras não? O que acontece com a gente, né? Quais são os maiores problemas? Olha, Sheila, hoje fica aqui, eu quero ver muito comentário seu, eu quero ter suas opiniões aqui também, porque eu preciso saber, né, o que vocês acham do conteúdo e também as dúvidas que vocês têm também, o que vocês quiserem saber, conversar, dialogar conosco, nós estamos abertos aqui para aprender junto com vocês, passar um pouco do conhecimento e também assimilar esse conhecimento. Então vamos lá. Aviãozinho para todo mundo aí do Instagram, chama a galera, compartilha a live, chama o pessoal para vir assistir, tá bom? Rita, vou te chamar, né? Vamos nos apresentar. Eu nem vou fazer a sua apresentação, vou deixar você falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho e sobre como os seus clientes, né, são atendidos e quais são os resultados depois dessas técnicas que você tem aplicado. Vamos lá? Rita, chama a Rita. Vamos lá. Daqui a pouquinho ela está aqui conosco. Isso. Seja bem-vinda, Rita. Ela está entrando. A câmera estava virada ao contrário. Não tem problema. Olha, hoje é a noite das ruivas, né? Duas ruivas aqui. E vamos fazer pegar fogo, né? O vermelho é a cor do fogo aí, do poder, né? Do chakra básico, do aterramento. Vamos lá. Hoje vai ter ação, né? isso. Isso. Fala um pouquinho de você, Rita. Bom, eu sou aqui, moro aqui em Recife, na verdade eu sou uma paulistana, né? E já faz mais de 30 anos que eu venho trabalhando com terapias.
Fui professora de administração e marketing durante 10 anos, né? Professora universitária. E, em paralelo, eu também trabalhava com as terapias, tanto atendia como estudava, até que chegou um momento que eu vi que eu quis fazer uma escolha, né? E aí eu fiquei com as terapias. Ao longo do tempo, fui fazendo vários trabalhos com constelação familiar, com shiatsu, com reiki, né? Terapia floral, óleos essenciais, que eu também uso muito, gosto muito, trabalho com eles, né? Sou uma representante de uma empresa. E aí eu conheci o Access, né? Também conheci Theta Healing, que é uma ferramenta maravilhosa. Fiz muitos cursos de Theta Healing, que também trabalha muito com a questão da crença, né? Das crenças que limitam a gente. E eu conheci o Access. E aí, quando eu conheci o Access, que uma das ferramentas mais conhecidas do Access são as barras de Access, né? Eu me encantei. Eu me encantei porque eu vi assim ferramentas muito simples, mas que tem assim um start muito rápido para essa mudança de chave, né? É claro que quando a gente fala nesse start, nessa mudança de chave, a gente está falando também da escolha que cada um faz para isso, porque as coisas elas não mudam de forma aleatória, né? É a sua disposição de mudar que faz essa virada. E aí, assim, como eu costumo assim me chamar como facilitadora de transformação, através do uso dessas ferramentas. Então, assim, como uma facilitadora dessa transformação, eu vou usar esses dispositivos, essas técnicas, né, para que possa criar mais facilidade na escolha que a pessoa está fazendo para mudar a sua realidade. Exato. Ô, Rita, uma questão que o pessoal tem muito procurado hoje em dia, né? Porque muitas vezes a gente sabe que o problema emocional, as suas crenças limitantes, ela acaba travando o geral, no geral, relacionamento, felicidade, abundância e tudo. Mas todo mundo só pensa no financeiro, principalmente as pessoas que estão hoje, né, depois da pandemia, depois que teve a crise, então as pessoas elas falam que todos os seus problemas é o financeiro, o foco é esse. Então fala assim, eu preciso de mais dinheiro, de emprego, e esquece de se olhar por dentro, de ver o que está acontecendo. Fala pra gente o que, que a Barra faz, o que, que o Access faz, como que funciona esse trabalho para desbloquear, como que é? Certo. Então vamos lá, vamos pegar primeiro o que é que as barras fazem, né? A barras de Access, ela é uma ferramenta onde a gente toca 32 pontos na cabeça e quando a gente está trocando esses 32 pontos, esses pontos eles estão relacionados a vários aspectos da nossa vida. Então, assim, às vezes a pessoa ela pode até chegar, como você falou, com a ênfase no dinheiro, mas muitas vezes o que está bloqueando o dinheiro não é exatamente o dinheiro, mas uma questão que ela tem relacionada com outra coisa que não tem nada a ver com dinheiro. E ali gera aquele bloqueio. Então, quando a gente usa essa ferramenta de Access, barra de Access, é como se eu pegasse assim, o disco rígido de um computador. Alguém está falando que está sem áudio. Tá sem áudio? Deixa eu ver aqui. Está sem áudio para todo mundo? Não, é para Leia, peraí. Leia, sai e volta de. Porque o que As que outras acontece? pessoas estão ouvindo? Sabe o que acontece? O seu áudio tá saindo bem, tá tranquilo. O que acontece é que, às vezes, quando a pessoa está no mute, tá no mudo na sua linha, né, do tempo, quando ela entra na live, a live fica muda também. Aí ela precisa sair, ativar o som e voltar. Pronto. A estética também falou que está tudo ok. Então, assim, retomando, né? Aí, o que que essa ferramenta ela vai fazer? Ela vai... É como se ela fizesse uma limpeza nesse seu HD, que é esse seu disco rígido. E o que que é isso, assim? São todas as informações
que você vem acumulando ao longo das existências que você tem, né? Então, da sua realidade, da sua vida, enfim. Então, cada ponto desse que eu toco, ele ativa eletricamente o seu corpo. E a gente sabe que, boa noite, Laura. E a gente sabe, assim, que tudo no universo é pulso, né? É assim que funciona todo o universo. E o nosso corpo não é diferente. Então, quando eu crio esse estímulo elétrico no seu corpo, esses pulsos elétricos começam a fazer com que as informações que estão registradas nas suas células, elas comecem a ser liberadas. E aí, qual é a sensação que isso vai trazer para você? Uma sensação de mais leveza. Porque quando eu começo a soltar essas informações, essas crenças, esses pensamentos, esses sentimentos, então eu começo a expandir mais. Eu começo a tirar aqueles pontos de vista que estão direcionando o meu olhar para as escolhas que eu estou fazendo. Então, essencialmente, é o que as barras de Access faz, né? No caso dessa ferramenta específica, barra de Access, ela é um processo que precisa ter presença. Então, por quê? Porque eu vou tocar a cabeça da pessoa. Agora, o Access também tem outras ferramentas que a gente fala de processos verbais e perguntas, com as quais a gente vai, através dessas perguntas, fazendo ou permitindo que a pessoa ela acesse informações que não estão conscientes, que ela não tem, mesmo que ela possa até saber, ela não está consciente de que aquela informação, aquele sentimento, aquela crença, aquele ponto de vista, a forma como ela está pensando sobre alguma coisa, é que, na verdade, está bloqueando esse fluxo, né? Esse fluxo, no caso financeiro, mas quando a gente está falando de prosperidade e abundância, isso é alguma coisa muito mais ampla, porque a abundância ela não é restrita ao dinheiro. E aí, quando você começa a acessar a abundância, então você acessa a prosperidade e o dinheiro vem com muita mais facilidade. E é curioso que você acabou de falar sobre crenças, porque de onde que vêm essas crenças, né? Como que elas vêm pra gente? Por que que a gente acredita no mundo como ele é hoje? Isso tem a ver também com cultura, onde nasceu, com seus pais. Parte dessas crenças é o que você vivenciou depois que você nasceu. Tem algumas crenças que vêm até no seu DNA mesmo, né? Às vezes vem passado de pai para filho sem precisar ter um movimento de fala. Por exemplo, crianças que é colocado em adoção logo quando nasce, muitas vezes nem tiveram contato com seus pais, mas ele vai trazer um resquício de crenças da família de origem. Ou as crianças que nasceram também, né? Então, um exemplo de crença assim, que eu vejo que a gente tem muito, e isso é muito comum aqui no Brasil, quando a criança ela nasce, ela não sabe de nada, absolutamente nada, ela é um bebê. E tudo que ela vai aprender é o que a mãe vai ensinar, ou os cuidadores, no caso, né, os pais adotivos, tios, avós, que vai conviver com essa criança. Então, por que que uma criança nasce no Brasil? Ela sabe que mãe é mãe. Lá nos Estados Unidos é mom, né? Eles vão chamar de mom. Então, por quê? Porque lá eles falaram que mãe é mom. Então, elas vão dando significado. Uma criança ela não sabe ler, né? Então, por exemplo, se eu registrei o nome da minha filha de Ana e eu chamo ela de Maria, como ela não vai saber ler, ela vai acreditar que o nome dela é Maria. Ela só vai aprender a verdade depois que ela crescer, que ela vai lá, vai ler o registro dela e vai ver que o nome dela esse tempo todo era Ana. E isso acontece também com as nossas vivências. Eu, como mãe, por exemplo, eu recebi muita coisa dos meus cuidadores, dos meus pais, das pessoas que estiveram comigo, e eu trouxe essas crenças comigo como verdadeiras. No momento que eu tive as minhas filhas, eu vou transmitir para ela esse sentimento. Então, por exemplo, eu tive uma convivência muito grande dentro do religioso. E lá eles falavam que dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, com relação a dinheiro. Então, dentro de mim, acabou que eu criei uma crença que falava sobre o quê? Dinheiro não é bom. Quem tem muito dinheiro vai para o inferno. Para você entrar no céu, você tem que passar pela porta estreita.
E por mais que você tenha esse valor financeiro grande na sua conta, por mais que você seja merecedora, que você consiga empregos bons, que você atraia ótimos clientes, o seu eu interior acaba se auto-sabotando para que esses valores sejam excluídos da sua vida, porque lá no interior, lá no íntimo, você acredita que você tiver muito dinheiro, você não vai entrar no céu. E você nem sabe por que você faz isso, na verdade, né? A gente vai ter esses movimentos sem saber o que está acontecendo. E como que a gente faz para poder acabar com isso, para a gente tirar esse sentimento da nossa vida? Né? Como que, não só com relação a esse que eu falei, mas sobre tudo, por exemplo, o dinheiro é sujo, o mal do mundo é o dinheiro traz guerra, se eu ficar rico, eu vou ser uma pessoa arrogante, todo rico é metida besta, né? Ah, se eu tiver dinheiro eu não vou prestar. Tem muitas coisas sobre isso, não só isso, mas tem muitas, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, né? Em tudo quanto é lugar que você vê alguém passando por uma dificuldade financeira, eles têm esse sentimento, até quando uma pessoa faz um jogo na Mega Sena, que ela fala, eu vou ganhar, né? A Mega da Virada, aquele tanto de dinheiro que a pessoa mentaliza, escreve, faz vários jogos e faz planos se ganhar aquele dinheiro todo. Mas lá no fundo do coração, ela tem medo de ganhar. Lá no fundo mesmo, ela fala assim, poxa, se eu ganhar, como que vai ser? Eu vou perder as pessoas que vão ficar comigo, vai ficar só por dinheiro, não é por amor, porque meus amigos vão ser interesseiros. Se eu der dinheiro para minha família, como que vai ser? Né? Para onde que eu vou morar? Eu vou ser perseguida, eu vou ser sequestrado. E aí a pessoa, ela acaba, por mais que ela verbaliza o desejo de ganhar, o emocional dela não consegue entrar nessa frequência de realmente ser merecedor desse prêmio, né? E como que isso funciona, como que eu posso te falar, esses conflitos internos na vida da pessoa, qual que é o olhar da terapia Access? Do Access, né? Veja, o Access, ele se coloca, na verdade, não como uma terapia, tá? O criador do Access, que é o Gary Douglas, ele diz o seguinte, Access Concessions não é uma terapia, eles são ferramentas de acesso à consciência. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a gente falou sobre as crenças, a gente falou pelos sentimentos, você trouxe muita coisa do medo disso, do medo daquilo, né? Então, assim, essas emoções e sentimentos, elas muitas vezes, elas criam uma distração. E aí não permite que você acesse a consciência de alguma coisa. E você falou assim da questão religiosa, né? Então, esse é um ponto muito forte que a gente tem na sociedade, inclusive as próprias palavras que você trouxe, muitas delas, elas foram distorcidas. Justamente para quê? Para que as pessoas criassem em si esse medo, esse receio, essa repulsa em relação ao dinheiro e tantas outras coisas que a gente sabe que também fazem parte das crenças que limitam, né? Então, assim, quando a gente está usando essas ferramentas de Access, elas podem ser usadas, sim, terapeuticamente, mas elas também são usadas por qualquer pessoa. Então, são ferramentas que estão disponíveis para qualquer pessoa. Então, não é só porque eu sou terapeuta que então essa ferramenta é restrita a mim. Não. São ferramentas que estão disponíveis. E aí, uma das bases das ferramentas, ou vou dizer assim, a ferramenta principal do Access é a pergunta. Agora, é a pergunta como uma forma de você trazer à tona uma consciência, que é diferente de você trazer uma resposta. Então, por exemplo, quando a gente está falando de dinheiro, eu posso usar uma pergunta para começar a perceber em mim qual é a imagem que eu tenho sobre o dinheiro, qual é o sentimento que eu tenho sobre o dinheiro. Então, assim, se eu levasse o dinheiro para, por exemplo, uma terapia de casal, e aí essa terapeuta, psicóloga, seja lá quem fosse, que estivesse mediando essa conversa entre eu e o dinheiro, e ela me perguntasse assim, quando você vê o dinheiro, o que é que você sente? Então, essa é uma pergunta que você pode fazer. O que o dinheiro representa para mim?
E aí você fica com essa pergunta, não querendo, assim, ter uma resposta objetiva já elaborada mentalmente. Mas, assim, fique com essa pergunta o tempo todo e o que o dinheiro representa para mim? Aí, tudo que for vindo na sua mente, você vai pegar e vai fazer assim, e isso tudo eu destruo e descrio. Isso já é uma forma de você estar trabalhando. Porque, assim, a nossa mente racional, ela tem uma facilidade muito grande de criar uma estrutura de pensamento que explica tudo bem direitinho. Mas quando a gente está falando dessas informações que estão no nosso inconsciente, a gente sabe que elas não estão organizadas dessa forma bem bonitinha, uma coisa atrás da outra. São informações que foram assim captadas por você, como você falou. Quando a criança nasce, ela nasce com uma abertura para receber tudo. E ela não tem assim ainda uma cognição estruturada. Então, o que ela tem é uma percepção. E essa percepção, ela vai ser a partir do que ela está sentindo naquele momento. Então, por exemplo, se ela chora e a mãe não vem, a percepção dela é que ela está ali abandonada. Mas não é uma coisa assim racional. Então, é uma sensação muito orgânica. Por isso que quando a gente fala que essas crenças elas estão dentro do nosso organismo, é exatamente por isso, porque essas sensações, essas emoções, essas percepções, elas se registram organicamente no nosso corpo e ficam lá. Tá ali assim, é como um banco de dados, né? Que tá ali assim guardadinho. Tem um desenho animado que chama Divertidamente, que eu acho maravilhoso, né? Acho que você conhece, né, Mada? E ele traz, assim, de uma forma bastante lúdica, essa ideia de como as informações elas ficam lançadas, né? E lá que você nem se dá conta que elas estão guardadas. Então, é do mesmo jeito. Então, quando você começa a fazer uma pergunta dessa forma, essa pergunta ela vai começar a trazer à tona. É como se você tivesse assim, eu pergunto para você, Mada, o que representa isso para você? Aí você para e começa a deixar vir à tona. Mesmo que venha, a princípio, respostas já formatadas, não tem importância. Pega essas respostas e fala assim, olha, isso aí eu vou destruir, descriar agora. E começa. E aí fica, o que o dinheiro representa para mim? O que o dinheiro representa para mim? O que o dinheiro representa para mim? E passa pelo menos um dia fazendo isso. Se você quiser também, você pode pegar assim um papel e pega uma caneta para um momento e começa a anotar. Quando você faz essa pergunta, a primeira coisa que vem na sua cabeça, você vai anotando, anotando, anotando. E aí, para cada coisa que você olha, você fala assim, ok, eu destruo e descrio. Eu destruo e descrio, eu destruo e descrio, eu destruo e descrio. Por quê? O que acontece com essas informações que vão surgindo? São informações que, em algum momento, eu vou pegar uma palavra que você disse, eu dei um significado para ela. E aí, quando eu dei um significado, eu criei uma importância, e aí eu guardo isso para mim, é importante. Seja de uma forma positiva, ou seja de uma forma negativa, como a gente pode estabelecer assim como parâmetro, mas de uma forma geral, quando a gente vai pensar na consciência, essa ideia de negativo e positivo, ela não vai ter tanta, assim, não vai ter tanta importância, porque tanto aquilo, exatamente estética, eu não sei seu nome, é por isso que eu estou chamando de estética, eu destruo e descrio. É destruir e descriar. Então, é destruir aquilo que eu criei e descriar aquilo que eu também criei, que em algum momento já não faz mais sentido para mim. Então, assim, aí eu vou soltando essa significância. E quanto mais eu vou fazendo isso, mais essas informações elas vão se dissipando. Tem também o Axis, ele tem uma outra ferramenta que é muito interessante, né? Ela é assim. O Axis ele coloca o seguinte: meu ponto de vista cria a minha realidade. Então vamos supor, eu gosto de usar um exemplo assim.
Às vezes a gente conhece uma pessoa, aí você olha para aquela pessoa e pode ser que algum aspecto daquela pessoa inconscientemente remeta você para uma experiência que não foi positiva. O que vai acontecer com o seu olhar para essa pessoa? Inconscientemente, como você está identificando aquela informação, você vai olhar e já vai rejeitar aquela pessoa. Você vai dizer, ai, não fui com a cara dessa pessoa. Mas, com o tempo, você acaba tendo oportunidade de conhecê-la melhor. E quando você conhece, você fala assim, nossa, ela é completamente diferente daquela primeira impressão que eu tive, né? E aí você fala assim, ah, eu achava você uma pessoa chata, insuportável, mas depois que eu te conheci, eu vi que não era nada daquilo. Mas então, o que é que me fez ter essa impressão? Foi algum ponto de vista que eu tinha sobre alguma coisa que não era consciente, mas que direcionou o meu olhar para essa percepção. Então, da mesma forma, a gente tem em relação a tudo. Em relação a é um preconceito, né? E é esse ponto de vista mesmo que você definiu que é ou certo ou errado. Porque assim, seja certo ou seja errado, você está dando um direcionamento. Se é errado, você vai rejeitar. Se é certo, você vai se alinhar. E qualquer um dos pontos onde você fica numa polaridade, ou seja, você escolhe um lado, você perde a perspectiva do outro. Então, ou seja, você sai da possibilidade de ter uma visão mais ampla das coisas. Então, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Então, quando eu faço essas perguntas também, para cada coisa que surge na minha vida, eu falo assim, por exemplo, com essa pandemia, todo mundo está passando por situação financeira. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, porque isso não é uma verdade, é só um ponto de vista a partir de uma perspectiva. E aí, quando eu fico me colocando nesse lugar de interessante ponto de vista para tudo isso que eu estou dizendo, pensando, então eu começo a dissolver essa significância que eu dei para isso, que eu tornei como uma verdade, e aí então isso fica muito mais fácil para eu liberar essas crenças, esses pensamentos, porque se é só um ponto de vista, eu posso mudar esse ponto de vista. Eu posso ter um olhar diferente, né? Então, assim, é uma dinâmica que a gente começa a criar, por isso que as ferramentas, elas são bastante práticas, simples. Agora, elas funcionam? Funcionam sim, mas se você não usar, ela não vai funcionar. É verdade. E o interessante agora que você pontuou ali, falando sobre os pontos de vista, né? Sobre o gostar das pessoas ou das coisas. Tudo que você acredita hoje, que você está vivendo, você vivenciou no passado. Então, até essa questão de você olhar uma pessoa e você falar que não gosta, mas você nunca viu a pessoa na vida. E como que você vai falar isso? Às vezes é o perfume da pessoa, às vezes a cor do cabelo, às vezes a maquiagem, a cor do olho, a roupa que ela tá usando. Alguém no passado te deu um significado para aquilo, ou você viu em algum lugar um significado negativo, você cresce com aquele sentimento. Quando alguém representa aquela situação, automaticamente seu cérebro vai soltar o alarme que ali tem um perigo, tem alguma coisa errada. Daí vem a apatia. Também com relação a medo de altura, a barata. Às vezes, barata não morde ninguém, a barata não é um monstro, não tem veneno, né? Ela é suja, vem do esgoto, mas ali um chinelinho resolve. Mas tem pessoas que têm uma versão terrível quando vê uma barata e não sabe dizer por que tem esse medo, esse desespero. Talvez quando a criança viu a mãe correndo, subindo em cima de uma cadeira e ela achou que era normal aquilo. E aí ela vai crescer daquela forma, vai ensinar para as filhas dela que mulher tem medo de barato e homem que tem que matar. E se torna uma crença comunitária, na verdade. Uma comunidade inteira, às vezes uma linhagem de família inteira, mãe, filho, neto, primos, todo mundo tem medo de barato e não sabe por quê. Ontem, né, eu fiz uma live que a menina até deu risada, porque aqui em casa eu não tenho medo de animais. Eu sou uma pessoa assim muito com relação à natureza, assim, eu sou muito equilibrada.
Então, entrou um maribondo, uma barata, uma aranha na minha casa, só pega o chinelinho ali, ó, e resolve. Até cobra. Outro dia, meu marido pegou uma cascavel e eu fui lá, peguei a cascavel, liguei. E aí eles não vieram buscar, eu não podia soltar, porque eu moro em zona rural. Infelizmente, eu tive que sacrificá-la por medo. Minha filha engatinhava na época, então eu acabei tendo que ter essa atitude. Mas, e as minhas filhas cresceram vendo isso. Então, quando eu estava grávida da minha segunda filha, a minha caçula, ela pegou uma lesma desse tamanho, e eu estava dormindo, ela chegou com a lesma na mão e falou assim, mamãe, olha o que eu achei lá fora. Entende? E eu dei um pulo, eu falei, filha, você tá com esse negócio na mão? Porque a gente não sabe se pode ter uma bactéria, alguma coisa, né? Não pode pegar, não pode ter medo, mas não pode pegar. A natureza tem que ser respeitada. Por que que a gente faz isso? Porque a minha filha hoje, ela tem uma paixão pelo meio ambiente, pelos animais, tem um carinho. Olha lá, Cris colocou. Essa estética é a Cris, viu, a minha amiga? Ah, Olha, tá. exatamente. Na minha família, mãe, mães, tias, tudo tem medo de lagartixa. Exatamente. E se vocês não começam a dar outro significado, ver que a lagartixa não morde, muito pelo contrário, ela é saudável para você ter em casa. Ela vai comer os mosquitos, né? Ela vai comer aranha, ela até te protege. Então, quando você vem criando uma nova alinhagem, um novo padrão dentro da sua casa, seus filhos vão crescer modificando. Essa é a Com importância do certeza. adulto, procurar ajuda, procurar uma expansão de consciência, se alinhar com pessoas como a Rita Cássia aqui, que ela tem um conhecimento que ela pode trazer um novo ponto de vista para nós. Eu, como mãe, eu fico muito preocupada com isso, porque eu tenho muitas crenças, acho que todo mundo tem muitas crenças, e a gente vai sem saber, a gente transfere isso para os nossos filhos, eles vão ter as crenças dele, porque às vezes ele está andando, se ele cair, se machucou, ele pode dar um significado porque caiu porque era o azulejo branco, ou caiu porque era o tênis que era grande, né? Ou era rosa o tênis, e pode começar a ter sentimentos com a cor rosa, sentimentos com o azulejo branco. Então, isso é uma crença que a gente não tem um controle, isso é mental da criança, mas nós, como adultos, a gente tem uma geração para a gente cuidar. Então, existem muitas coisas que a gente precisa ver os pontos de vista, parar com essa coisa de pré-conceito, como diz a Cris, e evitar ficar dando conceitos. Acho que não existe um conceito formal para tudo. Acho que tudo é mutável, né? Então, aqui no Brasil, a gente usa batom vermelho, vai pro bar, pode tomar cerveja, usar um biquíni na praia, dançar um sambinha ali, ou não, ou você pode ir para sua igreja, rezar, separar, ser mãe solteira, ser mãe casada. A gente tem essa liberdade. Mas em todos os países lá fora essa liberdade ela é plena. E as mulheres lá estão bem com isso, muito pelo contrário. Se elas vierem para cá, elas se sentem afrontadas. Porque aqui no Sim. Brasil, isso para ela é demais. Elas olham para a gente como se a gente estivesse cometendo haram, né? Cometendo haram, pecado, coisas ruins. E a gente, assim, acha que é tão natural que a gente chega a julgar elas pela forma que elas são. Né? Fala, nossa, mas ela é submissa ao marido, o marido dela tem 3, 4, 5 mulheres, elas não têm direito, isso e aquilo. Mas para ela tá tudo bem, aquela crença, porque ela cresceu. E se você forçar uma pessoa, dependendo da pessoa, a mudar essas crenças, você pode trazer para elas gatilhos emocionais e distender sentimentos que elas não estão preparadas para receber. Então, até no desmoronamento dessas crenças, quando você quer, você tem que escolher fazer. Não é obrigatório você falar, eu quero, eu preciso fazer, eu tenho que fazer, porque você vai acabar entrando no loop de sentimentos ruins dentro de você. Você pode ter ansiedade, depressão. Então, o desejo de mudança, você tem que escolher. Então, a partir do momento que você detectou que você é uma pessoa escassa, que você não tem abundância, se você falar, eu tenho que fazer uma ferramenta para melhorar, você não vai melhorar, porque você entra na obrigatoriedade de fazer isso. Mas quando você fala, eu escolho fazer essa mudança, e quando você se convence de que a escolha é tua, então essa transformação, você entra num loop de autorresponsabilidade pelas suas atitudes, e aí você sente esse desejo de melhora, né? Então, eu acredito que a barra, ela traz isso muito claro pra gente, quando a gente começa a acessar o inconsciente. Com certeza. E é interessante, sabe, Mata, que todas as coisas que você trouxe aí falando, né, do
quanto à transmissão dessas crenças, inclusive assim o medo que a gente pode ter em criar mais crenças nos nossos filhos, né? Então, assim, uma das coisas que o Access ele se propõe é que a gente esteja sempre nesse espaço da presença. E quando você está no espaço da presença, você olha para tudo com uma forma de se perguntar assim, o que é que se requer aqui? Então, vamos puxar assim para essa questão financeira, que foi a chamada que a gente deu, né, para trazer as pessoas para cá. Então, assim, quando uma pessoa está dentro de um contexto financeiro que para ela percebe que não está funcionando, uma das coisas assim que ela pode procurar fazer, a primeira coisa é ser muito honesto consigo. E essa honestidade consigo é entrar no espaço de que a realidade que ela está vivendo é uma criação dela. Assim, se o meu ponto de vista cria a realidade, independente de tudo que está junto comigo, convivendo, por exemplo, o marido, o trabalho, a amizade e tudo mais, foi uma criação minha. Fui eu que atraí, como eles também me atraíram. Então, a gente criou assim, uma relação de conexão sintonizada para que cada um pudesse atender à disposição daquilo que o outro queria. Então, por isso que se alinha. Então, assim, quando eu digo no sentido dessa honestidade, então, vamos dizer assim, uma pessoa que está passando uma situação financeira caótica. Não adianta ela ficar, ai meu Deus, porque o governo, porque a pandemia, porque meu trabalho, porque eu não tenho um reajuste, porque eu não tenho aumento, porque eu não sou promovido. Tudo isso é projetar para fora a responsabilidade de alguma coisa. Não que esses aspectos eles não interfiram, mas assim, mas aonde é que eu estou nesse lugar? Que lugar é esse que eu estou escolhendo estar? E qual é a minha disposição para a mudança? Então, assim, eu posso olhar para tudo, tomar consciência disso com bastante clareza, e aí, então, a partir daí, eu começo o que é que eu estou fazendo para funcionar? Ou eu também posso olhar e pensar assim, o que é que eu estou tolerando que está funcionando para mim? Então, assim, e o Access, quando ele coloca você nesse espaço das perguntas, não é para que você pegue e fique procurando um culpado, que você se julgue, ai, eu devia ter feito um concurso há 5 anos atrás, eu deveria ter feito esse curso, quando eu tinha que estudar, eu não estudei. Não, não é para você fazer isso, porque isso não vai mudar nada. O que vai mudar é, nesse momento, a sua disposição para o que você está escolhendo agora. E, como a gente falou, né? As crenças, na verdade, elas estabelecem padrões de funcionamento. Mas esses padrões, eles continuam sendo padrões até que você os quebre. Quando você quebrou, ele deixou de ser padrão. E como é que a gente quebra um padrão? Quando toda vez que esse padrão surge, você se torna consciente dele e fala assim, eu vou escolher diferente. Então, vamos dizer, vem um pensamento na minha cabeça e falar assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Opa, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Então, assim, peraí, eu vou conseguir. Agora, o que é que eu posso fazer para alcançar isso que eu estou escolhendo? E quando a gente cria essa disposição, é muito incrível, porque você começa a abrir um espaço de possibilidades. Porque você deixa de ver o que está errado e sai da culpa, do medo, do sofrimento e olha e fala assim, quais são as minhas possibilidades? O que mais é possível que eu nunca considerei? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou com uma situação financeira difícil e não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, você consegue se imaginar de uma forma diferente? Você consegue se imaginar
com o dinheiro fluindo para você assim de uma forma extremamente abundante? Muitas vezes a pessoa não consegue. Ela não consegue nem ter essa imagem mental. Então, quando a gente fala assim dessa escolha, essa escolha é quando você considera uma possibilidade e ela se torna verdadeira para você. E quando ela se torna verdadeira para você e você consegue se perceber nessa escolha, então fica muito mais fácil para você assumir. Eu não gosto de falar de responsabilidade, porque parece que vem um peso, mas você assumir que o que se requer para você alcançar isso, você vai fazer. Então, por exemplo, quando a gente fala assim em terapia, né? Normalmente, quando uma pessoa procura um terapeuta, é porque ela quer uma mudança. Mas o quanto esta pessoa realmente está disposta à mudança? É a gente ter essa disposição de ser aquilo que se requer para a gente alcançar alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho vamos dizer que eu tenho um trabalho, e esse trabalho ele não está trazendo para mim o que eu gostaria. E eu acho que eu tenho possibilidades melhores. Então, o que se requer de mim para que eu alcance isso que eu acho que eu posso receber melhor? É o quê? É eu sair do emprego? Porque muitas vezes as pessoas elas querem algo mais, mas elas não querem assumir esse movimento de transformação. Elas não querem receber essa mudança. Então, assim, para tudo que a gente quer, a gente tem que buscar aquilo que se requer para transformar. Então, por exemplo, se eu quero começar a criar mais coisas na minha vida, o que se requer? É eu acordar mais cedo? É eu estudar mais? É eu começar a procurar outras possibilidades? É eu deixar de ficar, por exemplo, o que eu estou disposto a perder nisso tudo? E no sentido de perder, é assim, o que é que eu estou disposta a fazer ou deixar de fazer para que outras coisas comecem a entrar na minha vida, na minha realidade. Então, assim, essa mudança e essa transformação, como você falou, ela passa para esse olhar interno, não de ficar buscando o errado em mim, mas do que é que eu posso fazer. O que mais é possível que eu nunca considerei. Engraçado que você falando aqui, eu me lembrei agora de uma palestra que eu assisti do Dr. Proctor, né? E nessa palestra ele falava muito sobre mudanças de padrão. Inclusive eu comprei um livro dele para eu poder aprender um pouco mais sobre isso. Então, o que acontece? Muitas pessoas, quando ela vem procurar terapia, a maioria das pessoas que ela procura ajuda de um profissional, de inteligência emocional, ou de mudança de mindset, ou seja, tudo que seja envolvido a ter uma vida melhor, muitas pessoas, vou colocar assim um número que ele é variável, mas 70% dessas pessoas, eles vêm para procurar um culpado pelos seus problemas. O quê? Como? E por quê? Ele vem procurar um responsável também. Então, se a pessoa tem depressão, ou ela está com ansiedade, ou ela está com medo, ou seja lá como que está a vida dela, e aí ela detectou que esse padrão não mudou. Ela está vivendo aquilo já faz algum tempo. Então, quando era criança, a culpa era dos pais, cresceu, casou, a culpa é do marido, e aí ela não consegue, ela fala assim, a culpa é dos outros e eu sou vítima de todo mundo. Então, quando ela vem procurar um terapeuta, ela vem falar para esse terapeuta duas coisas. A primeira, ela vem desabafar sobre a vida dela que está um fracasso. E segundo, ela vem enxergar no terapeuta o salvador da pátria, né? Ele vem falar para o terapeuta, agora você tem a responsabilidade de me salvar. E dentro, exatamente, né? Peraí, só vou dar uma boa noite aqui, porque entrou uma amiga minha aqui, ó, que é a Neiva. Boa noite, Neiva. Entrou, deixa eu ver aqui, agora travou. Vamos lá. A Rosa Gomes, seja bem-vinda. Cabelos saudáveis. A Fé Tatinha, ótima noite. A Cris, ela fez um comentário aqui, ó. Achar que temos o controle de tudo também é uma crença, pois apenas vivemos. Exatamente, Cris. E aí, nessa palestra do Dr. Proctor, ele falou também sobre isso. Então, ele falava assim, as pessoas, ela pensa assim, ou elas estão controlando ou elas estão sendo controladas. Eles não consideram esse meio termo.
Então, como você falou, às vezes a pessoa ela não tem um campo de visão de que ela pode ser próspera, porque o foco dela não está na prosperidade, o foco dela está em procurar um culpado pela infelicidade dela. Então, ela vai colocar o quê? Vai se colocar, às vezes, num relacionamento abusivo, vai se colocar também numa situação de depressão, não porque ela queira fazer isso, mas porque ela se sinta medo de ser independente, de ser forte, de ser, né, de sair daquela situação que ela está vivendo e perder as pessoas que ama. Então, às vezes, a gente se coloca num local de frágil, muitas vezes, de dependente, porque a gente sabe que se a gente for assim, as pessoas vão olhar para a gente com mais carinho, com mais amor, mesmo que seja um amor mendigado, gotinhas, mas a gente acaba se absorvendo nessa situação. Muitas pessoas passam por isso. E quando ele chega no terapeuta, que o terapeuta fala assim, ó, eu vou te ajudar, mas você tem a sua parte. Aí muitas pessoas desistem no meio do caminho, né? Às vezes não volta mais quando ela percebe que ela precisa assumir parte do caminho. Ou às vezes ela joga a culpa até para o próprio terapeuta. Ele fala assim, a culpa é dele, ele não foi bom o suficiente, a técnica dele era ruim, eu não me adaptei. Mas, às vezes, a pessoa está resistindo a essa mudança, ela não está assimilando esse conhecimento como ela deveria, né? Ela escolheu continuar daquela forma porque ela percebeu que o que ela vai perder não estava em jogo. E aí é importante de você fazer um planejamento para que isso não aconteça. Porque, assim, o que acontece também? Às vezes a gente tem vontade de mudar, mas a gente não tem noção do que está em jogo. A gente não tem noção do que está em jogo. E quando a mudança começa a acontecer, que a gente começa a ver que algumas coisas vão ficando para trás, as pessoas regridem no tratamento porque não querem perder aquilo. Então vamos lá, amigos de bar, de boteco, vamos todo final de semana pro boteco, beber, encher a cara, se divertir. Aí você resolve fazer uma faculdade. E aí o seu tempo ficou curto, trabalha de dia, estuda de noite. Aí os amigos ligam e falam, fulano, vamos sair hoje à noite. E aí você vai falar para ele, não dá porque eu tenho um trabalho da faculdade para fazer, não dá porque eu tenho um TCC, não dá porque eu tenho... E aí esses amigos vão começar a falar no seu ouvido, você ficou chato, você sumiu, e você vai começar a sentir saudade deles, você vai começar a sentir falta daquela alegria, daqueles momentos que vocês viviam. E aí você vai começar a jogar a culpa na onde? No tempo. Eu não tenho tempo para nada, minha vida tá ruim porque eu não tenho mais um momento de lazer. E vai começar a achar defeitos. Esses defeitos que você começa a achar, na verdade, é para justificar um desejo que você tem de voltar no passado, viver com aqueles amigos novamente. Então você procura defeitos para você achar um motivo para desistir daquela faculdade e voltar e ir para o bar. Entende? Quando, na verdade, não é essa a situação. O caso não é esse. Você vai procurar um emprego, aí você leva um currículo, né? Aí você é admitido. Aí fica feliz, né? Tô precisando de emprego, fui contratada, vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Nossa, agora o negócio vai. Eu vou me empenhar, vou ser promovido em menos de 2 meses. Eu vou ser o melhor funcionário da empresa. Começa a trabalhar de cabeça erguida, todo contente. Chegou no primeiro dia de trabalho lá, e aquela galera tal... 2, 3, um mês, 2 meses, 3 meses, aí vem aquela pessoa que já está lá 1 ano trabalhando, aí fala assim, esse salário é pouco, a gente trabalha muito, o patrão é ingrato, é tão ruim. E aí você que estava naquela empolgação toda, como você conversa muito pouco com o seu chefe, mas conversa muito mais com aquele empregado que está com você, quem que você vai dar mais ouvido? O Dr. Bob Proctor, ele fala sobre a repetição do que a gente ouve. Então, quando você não ouve seu patrão falar que você tem potencial, mas você vê o seu colega falar que o emprego é ruim, você vai ouvir quem? A frequência maior é de que lado? Você vai começar a dar ouvido para a maior frequência do que você está escutando. Você vai acreditar, aquilo vai se tornar uma crença dentro de você de que seu emprego é muito ruim. Daqui a pouco você está insatisfeito. Então, dentro das empresas, também é necessário que os patrões, eles deixem atenção para a inteligência emocional dos seus funcionários, que ele faça reuniões, que ele fale para os seus funcionários o quanto que eles são importantes, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a sua vida profissional também, para que a própria empresa consiga progredir. E esse funcionário, quando ele está numa empresa que não tem essa dinâmica de ajudar, mas você tem o seu desejo de crescer, de ser promovido, de ter uma vida melhor. Então você entrou, seu colega está buzinando no seu ouvido, o que você vai fazer? Você não tem como ignorar, você está o dia inteiro trabalhando com ele. Mas começa a alimentar o seu emocional. Então você vai pensar o quê? Eu entrei para trabalhar por quê? Qual era o meu sonho? O que eu estava precisando fazer?
O salário já não está dando para pagar minhas contas, então eu tenho que montar uma estratégia. Se a empresa tem dinâmica de promoção, então vai lá e procura para o seu chefe o que, que você tem que fazer para ser promovido. Ah, mas eu não quero continuar nessa empresa o resto da vida. Então, o que, que você quer fazer? Então, você vai planejar, você vai escrever o que você quer fazer. E uma vez que você escreve, que você verbaliza aquilo, você começa a montar a estratégia. Ah, então meu sonho é montar a minha própria loja. Então você vai começar a montar. Então, o que é necessário para me montar a loja? Um curso de empreendedorismo, né? Fazer pesquisa de mercado, fazer, né? Ver o local, preciso de dinheiro para alugar, vou guardar um dinheiro para me manter. Então você começa a montar uma estratégia. Então, em pouco tempo você já consegue sair desse padrão que você está vivendo e ter um salto. Mas se você ficar só absorvendo o que é ruim, você vai ficar, como diz aquele, o pastor Fábio Taruel, se eu não me engano, que ele falou que a gente vira bola murcha, né? A gente vai murchar. E aí, quando a gente murcha, bola murcha não tem ar, não tem graça, ninguém gosta da bola murcha. Então a gente precisa ficar sempre cheio, mas a gente vai encher de coisas boas ou de coisas ruins. Isso é uma escolha a se fazer quando você acorda todo dia, né? E a Cris colocou, né? E sobre esse autocontrole, não é que a gente não tenha autocontrole. A gente realmente não pode se controlar nem controlar o meio. Mas a gente pode fazer escolhas que possam trazer na nossa vida coisas benéficas. Então eu acordo de manhã, não posso controlar se o dia vai chover ou fazer sol. Mas eu posso controlar se chover eu vou estar feliz ou se fizer sol eu vou estar feliz. Eu também não posso controlar que todo mundo em minha volta vai ficar vivo. De repente alguém pode falecer e eu tenho um sentimento ruim. Mas eu também posso entender que é passageiro, a vida vai seguir, eu ainda estou viva, e tem outras pessoas vivas para me amar e que me amam. Então, a gente pode não controlar o ambiente, mas a forma como a gente vê esse ambiente, a gente pode trabalhar dentro da gente e dar significados para isso, né? Transformar isso em ferramentas positivas para a nossa vida. Pois é. Olha, nas suas palavras, né, assim, a gente pensando em estratégias, né, para criar essa disposição de mudança e transformação, uma coisa bastante útil é realmente a gente colocar no papel muitas coisas. Porque tem vezes que as coisas elas ficam no campo da mente. Então, por exemplo, às vezes a pessoa para e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar essas coisas? E acha que é uma dimensão tão grande, e quando ela vai para o papel e ela coloca a cada elemento, ela fica com uma clareza maior para poder perceber e aí, então, a partir daí, conseguir elaborar qual é o caminho que ela vai dar para as coisas, né? Então, assim, como a gente estava trazendo esse foco da questão financeira, né? Então, a gente estar olhando para as coisas com consciência, sem ficar pré-julgando, se envolvendo com muitos pensamentos, sentimentos. Ai, meu Deus, eu nunca vou conseguir, isso é muito grande, isso é inaceitável e não sei o quê. Porque enquanto você fica nesse movimento, você fica distraída. Então, peraí, qual é a situação? E aí, nesse espaço de consciência, é isso o que o Access traz. É você olhar para as coisas de uma forma aberta. Não tem certo e não tem errado. Não tem certo e não tem errado. Ele tem só para você olhar. E quando você olha para tudo sem fazer o julgamento de que isso é bom, isso é mal, isso é certo e errado, e eu não estou falando no aspecto da moralidade, eu estou colocando no aspecto onde a gente define alguma coisa e prende aquilo e cria uma incapacidade. É nesse sentido. Então, assim, eu olho para tudo, vou olhar para tudo. Quando eu olhar para isso, então eu vou ter uma consciência e aí, a partir dessa consciência, eu posso fazer uma escolha. Então, se eu quero encontrar uma maneira de lidar com uma determinada situação, o que eu posso fazer para mudar isso? É interessante porque, assim, quando eu estou trazendo essas perguntas para cá, né, eu estou vendo um montão de gente entrar, né, o Ilka, algumas pessoas também que eu conheço, outras que não, e boa noite para todo mundo. Mas, assim, quando eu olho para tudo isso e vejo uma perspectiva mais ampla, fica muito mais fácil de eu falar assim, peraí,
O que que eu posso fazer que eu nunca considerei que eu poderia fazer? E aí, a partir daí, eu deixo de ouvir, como você estava falando, aquele outro lá fora que já definiu o ponto de vista dele. E eu olho para mim. Tudo bem, a gente pode convive com as pessoas, ouve as pessoas, mas eu não preciso comprar tudo que as pessoas dizem como uma verdade. Então, assim, é eu também estar me colocando a acessar o meu saber. E cada vez que eu olho para mim também como um ser potente, um ser capaz, um ser divino, que pode acessar qualquer coisa, porque assim, quando a gente se coloca com uma disposição de saber, de receber uma determinada informação, essa informação ela chega. Então, assim, enquanto eu estou nessa pergunta do que eu posso fazer, o que mais é possível, e não é assim simplesmente pegar e ficar, o que eu posso fazer? Ficar sentada, assim, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diz Raul Seixas, né? Não, não é isso. Mas é assim, o que mais é possível? O que mais é possível? É como se eu tivesse o tempo todo assim comigo, dizendo assim, me mostra, eu quero saber o que mais é possível que eu não percebi. E aí você começa, então, a criar uma disposição interior de ir buscar novas possibilidades, né? Então, como a gente falou, assim, só para dar puxar um pouquinho de tudo que a gente disse, né? Então, assim, perguntas, elas são perguntas para trazer à tona informações que você pode olhar para aquilo e falar assim, isso aqui não me serve mais. Então, assim, qual é a relação que eu tenho com o dinheiro? Quando eu olho para o dinheiro, o que que eu percebo? Aí eu fico pensando, poxa, quando eu penso em dinheiro, dinheiro é sujo, ok? Verdade? Isso é verdade? Não, dinheiro é só dinheiro. Na verdade, o papel, porque pode ser moeda, pode ser qualquer coisa, ele é só uma representação de uma energia de fluxo só, de coisas que eu me permito receber também. Então, assim, o quanto eu estou disposta a receber. Porque muitas vezes a gente não está. Às vezes, por exemplo, a pessoa chega para você e fala assim, nossa, você está tão bonita hoje, que roupa linda. Aí a pessoa fala assim, não, mas essa roupa é tão antiga, eu tirei do fundo do baú, é porque não tinha nenhuma outra. Ou seja, a pessoa está fazendo um elogio, a pessoa está trazendo para ela o que ela está percebendo dela, e ela não recebe, ela recusa. Então, assim, e esse movimento também de trazer a abundância para a nossa vida é o quanto eu estou disposto a receber. Porque muitas vezes a gente tem uma inversão de que a gente sempre tem que dar, a gente tem que sempre dar. É dando que se recebe. Mas quando muitas vezes a gente está nesse movimento, a gente só dá e cria muitas expectativas daquilo que eu posso receber a partir do que eu estou dando, e aí isso limita. Então, assim, o quanto nessa abundância você realmente está disposto a dar, a ser a gentileza que você quer receber, a ser a amorosidade que você quer, a ser a disposição para a mudança que você está querendo. Então, assim, o quanto você está disposto a ser esse movimento também. Porque, e também o quanto você olha para você e percebe que quando você é você, o seu ser, a sua essência, aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz bem, e não aquilo que o outro está dizendo que é certo, o que é bonito, o que tem que fazer ou o que não tem que fazer, mas aquilo que você percebe em você, que é leve para você fazer, que vai trazer para você, então, essa abundância, essa prosperidade e essa riqueza. Passa É a também por verdade. essas questões aí. É a verdade interior, né? Qual é a minha verdade? Quem eu sou de verdade? E a gente acaba sabotando a nossa verdade por causa de, muitas vezes, por causa da nossa infância, né? Eu sei que às vezes uma criança chora e a mãe fala assim, cala a boca.
né? Você não pode ficar chorando, reprime. A criança, ela fala alto, aí a mãe fala, fala baixo. A criança, ela gosta de contar piada, fazer gracinha, e a mãe fala, se comporta, isso tá feio. Então, a nossa essência, ela acaba sendo reprimida, vai sendo Abafando, né? encaixotada. E é um movimento sem saber. E aí vinha a sociedade também. Então, quando você vai, por exemplo, comer no restaurante, aí você se cobra, né? Fala assim, nossa, eu não posso ir com essa roupa, eu não posso ir com esse sapato, eu preciso arrumar o meu cabelo. E a gente vai se colocando em situações que não são confortáveis para a gente, que não são legais, mas a gente vive numa situação de querer agradar o próximo. Essa coisa de você falar da gente ser abundante, de receber, isso também vem com relação a coisas e pessoas. Você falou sobre os sentimentos, sobre o elogio. Mas, outra vez tinha um comercial na televisão que falava assim: isso não tem preço. O que não tem preço para você? Então, às vezes, a gente está focado só no financeiro. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Mas existem movimentos que as pessoas fazem para você, por você, com você, que vale muito mais do que o financeiro. E a gente não percebe isso e não consegue ser grato porque não percebe. E a falta de gratidão gera escassez também, porque você não é grato, você não quer receber mais aquilo, porque para você, o seu campo de visão seria mais útil o dinheiro em si do que aquele movimento. Mas você não consegue abrir a expansão, abrir o leque da sua visão para enxergar o além daquilo. E acaba te limitando e te bloqueando. Eu trabalho muito com palestras, né? Então, o que acontece? A gente tem os movimentos de palestras em vários lugares do Brasil. E eu vou, né, palestrar para algumas pessoas. E já teve pessoas que veio palestrar no meu evento que eu fiz aqui no começo do ano. E aí teve pessoas, por exemplo, que cobram valor, tem pessoas que não cobram. E esse movimento que a gente vai fazendo de ajudar um próximo, um palestrante vir, você dar uma estadia, estender a mão, às vezes vale muito mais do que o dinheiro. E esse sentimento de gratidão gera para você uma moeda que vale mais do que dinheiro. Então você, além de você retribuir, você é retribuído. E o que que acontece? A gente abriu um leque de possibilidade de acordo com as nossas atitudes. Então, como Sim. você falou, dar e receber, dar e receber, nem que seja um abraço, nem que seja um carinho. E quando receber, seja grato, mesmo que seja o mínimo, mesmo que não seja aquilo que você esperava, mas agradeça, às vezes era tudo que aquela pessoa poderia te dar no momento. O dia de amanhã é outro, de repente ela possa te dar muito mais e você perdeu uma chance porque você foi ingrato de um pequeno. Eu sempre uso essa metodologia com as minhas filhas, né? Às vezes, crianças, a gente faz festa de aniversário e aí as pessoas vêm trazer presentes, as crianças ficam na expectativa, né? Vai ter bolo, vai ter presente, vai vir a família, vai vir todo mundo. E aí eu falo para minha filha, ó, você tem que ser muito grata quando o presente for grande, mas quando o presente for pequeno, seja grata o dobro. Por quê? Porque quando a pessoa ela te dá um presente pequeno, provavelmente um presente que seja simbólico, essa pessoa às vezes ela não tinha nada nem para ela e pensou em dividir alguma coisa com você. E às vezes o valor daquele presente para ela foi muito maior do que alguém que tinha uma condição financeira muito grande, te deu um presente grande que muitas vezes não ia fazer nem falta, nem no café da manhã, não ia fazer falta para nada, sabe? Então, às vezes, o pequeno que pinga, às vezes, o valor de energia daquele é muito mais valioso. É muito mais importante. Jesus falava também, né? Que a mulher que ela foi colocar, ele falou, ela colocou as moedas, mas era tudo que ela tinha. Os outros fizeram doações grandes, mas isso para eles não faz falta. O dinheiro ele é só uma Sim. moeda de troca. Mas o que vem por detrás desse dinheiro? Você viaja com milhas de avião sem precisar gastar R$ 1, né? Você Sim. consegue fazer viagens com milhas. E aí tem um valor de troca muito grande com relação a isso. Então a gente tem que Aham. começar a abrir as nossas possibilidades. Tá, eu não estou gastando dinheiro, mas eu estou ganhando o quê com isso? Como que o universo está me retribuindo? Gratidão, né? Às vezes você não tem dinheiro para comprar uma laranja, mas no seu quintal tem um pé de laranja, né? Então, né? Como que isso está vindo para você? Você está sendo grato pelas coisas que você está recebendo, pelo que você tem hoje, pelo quem você é hoje? Às vezes você quer fazer uma plástica e colocar, sei lá, um silicone nos seios, né? Fazer uma lipo na barriga. Você está querendo mudar, mas você já é grato por você ter uma barriga saudável, onde você pode comer e você ter todo o seu processo digestível ali. Você está grato pelos seus seios, o tamanho que eles são, grande, pequeno, por tudo que ele já fez por você. Né? Às vezes já te amamentou seus filhos, às vezes já foi bonito em determinado tempo da tua vida.
né? Não tem câncer, não tem doença, não tem nada. Você foi grata a eles antes de você querer fazer uma mudança? Então, às vezes a gente reprime. Ah, eu odeio, tem ódio, tem raiva, faz uma cirurgia, faz isso, faz aquilo outro, mas será que isso vai ser benéfico para você nessa mudança? Então, acessar a abundância, ela é muito mais do que você simplesmente se colocar numa caixa e ficar querendo trabalhar, fazer dinheiro, fazer um negócio, atrair cliente, ou conseguir um emprego melhor, ter uma profissão. Ela está muito mais ligada com a sua essência, né? Com quem você é, o que você deseja, como que você está vivendo a sua vida hoje. Quais são os significados que você dá para si mesmo neste momento? Sim, é isso Né? mesmo. Desculpe aqui que eu me distraí, é porque agora eu tenho um outro evento, sabe? E Preciso a entrar, né? conversa ela tá tão boa, amada, que eu acho que esse nosso encontro, né, que foi uma coisa assim bem inusitada e foi assim muito gratificante. Eu acho que a gente tem assim muitas possibilidades de trazer ainda mais assim, compartilhar com as pessoas tudo que a gente vem aprendendo, né? Porque a gente também vem aprendendo e colocando Exato. em prática na nossa vida, né? Você dentro da sua experiência, eu dentro da minha experiência, e com tudo que a gente vem usando, né? Porque eu acredito que, assim como eu, você também coloca em prática as ferramentas que você aplica e ensina para as pessoas. E aí que a gente ganha mais essa vontade de compartilhar, porque a gente vê que quando a gente coloca em prática, ela funciona mesmo, né? Verdade. E assim, quem precisar, gente, sobre as perguntas que a Cássia falou aqui pra gente, que a Rita Cássia falou, eu tenho até um PDF sobre perguntas socráticas, que essas perguntas faz a gente ter consciência de onde a gente está e para a gente conseguir fazer uma mudança. Então, se você precisar de ajuda, se você tiver dúvida, tiver pergunta, quiser conversar, tem o meu Instagram, pode mandar o direct. E tenho também da Cássia, se quiser falar diretamente com ela. Essa live vai ficar salva nos dois perfis, tá? E eu vou estar marcando ela embaixo, mas também quando a gente vai compartilhar a live, em cima vai estar o nome dela e o meu. Então, vai lá. Não tenha, em momento nenhum, hesite em buscar conhecimento. Sabe, muitas coisas às vezes a gente pede a oportunidade agora, não é amanhã. Você está aqui não foi por acaso. Se você foi convidado, se você sentiu no coração de acompanhar a gente, não é à toa. Então entra lá, veja, pergunte, veja também na linha do tempo, tem muito conteúdo, tem muitas pessoas falando sobre muitos assuntos, vai te ajudar, como tem me ajudado, muitas outras pessoas onde eu tenho convivido, meus próprios clientes me ajudam muito na minha evolução. Então, a gente tem que formar essa teia de apoio para que nós possamos crescer, para que nós possamos realizar os nossos sonhos. Mudando Rita, juntos, né? exatamente. Rita, estou muito feliz em receber você aqui na minha casa, né? Que eu falo que o Instagram é uma casa que a gente recebe as pessoas. E eu tenho certeza que a gente possa construir muitas histórias juntas, compartilhar muitos outros momentos. E gratidão pela tua contribuição, gratidão pelo teu conhecimento, que sejamos abundantes sempre, tanto no conhecimento, quanto na alegria, na felicidade, no compartilhamento, na amizade e principalmente nas transformações que a gente tem feito por aí, que a gente tem recebido também. Com certeza. Olhe, vamos dar um sorriso que eu vou fazer uma foto aqui, nossa. Olha, deixa eu me arrumar aqui, gente. Peraí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo, né? Vamos lá. Vamos lá, Rita, agora. Consegui. Minha Arrasou. querida, eu te agradeço. Muito, muito grata mesmo. Adorei essa primeira vez e vamos pensar em outras possibilidades e outros assuntos. Ai, muita gratidão. A Gratidão Beli, também, todas as pessoas que estiveram aqui, que entraram, que saíram, que entraram. E assim como a Amada falou, vai ficar gravado nos dois perfis. E fiquem à vontade também de me procurar, de fazer perguntas. Se quiserem essas perguntas que eu passei para vocês aqui, podem me procurar, que eu também mando mais algumas perguntas para a gente ir crescendo e mudando, porque essa mudança que cada um faz é uma contribuição para todo mundo.
Ah, eu que agradeço. Beli, você entrou já no finalzinho, mais um abraço, um beijo no coração. Me chama lá pra gente estar conversando, matar um pouco da saudade, tá bom? Um beijo a todos. Neiva, um beijo no coração. Prestativa Bordados, outro beijo. Gente, muito A obrigada minha pela presença de irmã, todos Márcia. vocês. A Soraya entrou agora também. Um beijo a vocês. Eu espero que na próxima live que a gente vai fazer, amanhã eu vou ter outra live também com outra convidada especial. Vou estar colocando aqui hoje à noite. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês e vai ajudar a gente também. Eu conto com vocês sempre, tá? Muito obrigada por tudo mesmo. Abundância, gratidão. Uma ótima noite a todos vocês. Tchau, gente. Uma ótima noite. Tchau.